Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Big Deals, o podcast com as principais notícias do mercado do Venture Capital brasileiro. Eu sou Ana Flávia, sou Head de Comunicação aqui do Investidores VC e a gente está aqui para mais um episódio. Hoje estou acompanhada dele, que vocês que acompanham o Big Deals já conhecem, o meu fiel escudeiro do nosso time aí de portfólio. Olavo, bom dia. Bom dia, Aninha. Já não vou nem falar mais que eu tô pegando o lugar do presida. O presida já tá dando muito mole, já tô escrevendo meu nome aqui na cadeira. Já tá fácil pra nós. Já tá fixo por aqui. A Muri não tá, está em Roma, na Itália, curtindo uma semaninha de férias, mas semana que vem ele já tá de volta. Mas a gente não pode parar, você não fica sem notícias aqui no nosso Big Deals. Lembrando que a gente também tá aqui com o meu time de comunicação aqui aos fundos. Então a gente tem Cauê Calas na edição, gravando esse podcast, e Guilherme Pirata aqui fazendo a cobertura das nossas redes sociais. Fica com a gente até o final para ficar acompanhando todas as notícias dessa semana. Lembrando que agora são 8 horas e 56 minutos. Repita. 8 horas e 56. O Big Deals está no ar. E a gente já abre as notícias dessa semana falando de fintech, que voltou a aparecer bastante aqui nas últimas semanas, hein? Para quem está acompanhando, esse segmento está em alta. Matéria do Exame, do jornalista Daniel Giussani. DiviBank capta 47 milhões de reais e aposta em pagamentos inteligentes para crescer 10 vezes até 2025. A DiviBank é uma startup, uma fintech fundada em 2020 e acabou de captar 47 milhões de reais. É isso mesmo, gente. Uma rodada liderada pela Better Tomorrow Ventures. Inicialmente focada em campanhas de marketing digital, a empresa acabou mudando aí o seu foco para sistemas de pagamento após identificar uma insatisfação dos clientes com taxas e baixa aprovação nas transações. Com isso, eles lançaram o DiviBank Pay e agora a startup redireciona transações recusadas de outros processadores, aumentando as chances de aprovação das empresas. A sua meta é crescer 10 vezes até 2025, investindo em tecnologia e integração de plataformas. A startup já conta com 40 clientes ativos e já triplicou o valor de transacionado entre dezembro até agora março. Para entender o que a DiviBank faz, acho que é uma forma muito inteligente de pensar sobre quando você vai numa padaria e aí você tenta passar o cartão a primeira vez e aí dá problema na maquininha e vai lá o lojista e pega outra maquininha e coloca e você tenta 2, 3 maquininhas até o pagamento sair. É isso que a DiviBank está fazendo, só que agora online. É uma forma de fazer com que esse lojista não perca a venda dele, que ele possa fazer, só que o próprio software da DiviBank vai buscar qual é o melhor link, qual é a melhor taxa para poder facilitar para esse lojista. Então a evolução da DiviBank para esse mercado de pagamento é estratégica, considerando a demanda por soluções mais eficientes. Com o mercado em tecnologia e foco na experiência do cliente, a empresa tem potencial para se destacar. E a aposta em pagamento, inteligência e abordagem personalizada podem agregar valor aos clientes e impulsionar o crescimento da fintech. Concentração inicial no mercado brasileiro é uma estratégia sólida, permitindo à empresa construir uma base sólida antes de se expandir para outros mercados. E a nossa segunda matéria de hoje, vamos falar agora de turismo, a matéria do Pegni, da Rebeca Silva. Plane, startup de e-commerce para atrações turísticas, levanta uma rodada de 2,8 milhões de reais. A Plane, uma Turistech, captou 2,8 milhões de reais em uma rodada liderada pelo Stamina VC e apoiada pela Surfside Capital, UOL Aceleradora, Westwood Capital, João Del Valle, que é o CEO da eBanks, e Mauro Levenbuch, que foi da Hextur Advance. A startup atua como plataforma de e-commerce para profissionalizar as vendas de atrações turísticas, focando principalmente no processamento de pagamento, venda de ingresso, reservas de mesa e antecipação de recebíveis. É uma Turistech, quase uma fintech também, né? Com cerca de 400 clientes atualmente, a Plane concentra suas atuações em polos turísticos como Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro e cidades de Minas Gerais. A empresa planeja usar o investimento para contratar profissionais sêniores, que acaba ajudando sempre nessa jornada de crescimento da startup, lançar soluções com inteligência artificial e fazer orquestração de pagamentos.
É legal aqui que a startup se define como a VTEX para o mercado de atividades e atrações turísticas, né? Então, um pouquinho disso, eles trazem esse braço mais comercial e digital para essas operações de negócios. Um dado interessante aqui que o próprio cofundador da Plane, né, o Gregório Nardini, fala que 40% do dinheiro de quem viaja é destinado para passeios e experiências. Então, é um valor muito alto, né? É expressivo isso. Só que é um mercado muito fragmentado e completamente desconectado de operações, né? Então, você tem que comprar um negocinho aqui, pagar outro ali. Então, as agências de turismo é tudo muito picotado, né? Então a ideia deles é centralizar um pouquinho mais essas pequenas operações, digitalizar isso. Eles falam, né? Queremos ser a cola para que esses players falem entre si e isso facilite muito mais ali toda essa venda olhando para o lado de turismo. Legal também. Curiosidade é que a startup surgiu em Gramado, então eles mesmos contam que foi difícil fugir do turismo, já que é uma cidade aí que recebe milhares, né, de pessoas ali todo ano, então já tem um pouquinho de experiência nesse mercado os founders, e eles também não são primeira captação, né, eles fizeram um programa de aceleração da UOL. Em 2020, já tiveram um primeiro cheque de R$160 mil. E agora estão, obviamente, crescendo o negócio, fizeram captação. E esse valor da captação agora vai servir para eles trazerem pessoas mais sêniores para o time. Eles já têm 30 pessoas, mas agora eles querem contratações sêniores para colocar em prática o seu plano de lançamento. Então, é uma estratégia também interessante, geralmente, de captação, né? Esse momentinho em que você melhora o time, traz pessoas mais experientes ali, para essa fase de crescimento. É isso aí, a UOL que é parceira nossa, super parceira, está aqui com a gente em várias atividades e startups que a gente conversa, que é do portfólio da UOL, para a gente poder também investir e, de fato, esse momento agora de receber o aporte necessita de uma seniorização do time, né? A gente sabe que não é o time que construiu a primeira parte da startup que vai levar ela para o crescimento. Tem que trazer gente boa para fazer com que o crescimento seja cada vez mais sustentável. Exatamente. E a gente está falando de fintech, voltamos para ela nessa matéria aqui dessa semana, a matéria do Startups, do Leandro Miguel Souza. Após registrar lucro, Finanzero levanta 4,6 milhões de reais em nova rodada. A Finanzero, após divulgar lucro pela primeira vez no Brasil, recebeu um investimento de 4,6 milhões de reais da WeBroke Ventures. Com a startup avaliada agora em 48 milhões de reais, eles pretendem investir em infraestrutura, ferramentas de inteligência artificial e no lançamento do consignado privado por parceiros do marketplace. Desde a sua fundação, em 2016, já intermediou 1,5 bilhão de reais em empréstimos e processou 50 milhões de pedidos. E agora a meta de crescimento é aumentar 50% a receita e buscar a lucratividade para a expansão. O WeBroke Ventures, que é inclusive uma empresa que atua aqui no Brasil e em Estocolmo, na Suécia. Então, o valor dessa rodada foi de 8 milhões de coroas suecas, que aí sim, esses 4,6 milhões de reais. Então, muito legal ver investidores de outros países vindo instalar operação no Brasil, olhando para startups brasileiras. A Finanzero até não abriu o nome dos outros investidores, mas boa parte dos atuais acionistas acompanharam essa rodada. E o foco principal deles, segundo o CEO, é entregar crescimento com lucratividade nos próximos meses. Ótimo, é o que o mercado agora quer, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui sobre como mudou aquela história do crescimento a todo custo por um crescimento sustentável. Isso é de fato uma nova realidade que os investidores olham e a gente aqui no Investidores VC certamente não é diferente. O investimento na Finanzero destaca a oportunidade para fintechs aqui no mercado brasileiro, que a gente sabe que é sempre um queridinho. A estratégia de investir em infraestrutura e novas ferramentas mostra o foco da empresa em inovação para aumentar e para sustentar o seu crescimento. Com essa trajetória de sucesso e captação de investimento significativo, a Finanzero evidencia a confiança do mercado em seu potencial de expansão e liderança no setor de finanças digitais aqui no Brasil. A nossa quarta matéria, de novo para fintech, hein, Aninha? Hoje o negócio está bombando de fintech. Pode pedir música já. Pode pedir música. Então, do veículo do startups.com.br, agora com ele, Gustavo Brigato. Tempo conclui rodada e levanta 4,5 milhões de reais para seu assistente pessoal no WhatsApp. A Tempo é uma startup que oferece assistência pessoal por meio de inteligência artificial e WhatsApp. A empresa foca em escalabilidade, utilizando a IA para atendimento inicial e humanos para interações mais complexas. Com um modelo voltado para clientes de alta renda, a startup também atua no setor fintech, fornecendo uma conta pré-paga para gerenciamento de pagamentos. Atualmente, a Tempo atende diversas demandas, desde pagamento de contas até agendamento de consulta e compras. Com um crescimento mensal de 40%, isso é crescimento expressivo.
A empresa possui um ticket médio de R$ 1.100, uma receita mensal aproximada de R$ 165 mil. O último investimento foi de quase $1 milhão, realizado pela Caravela Capital. Demonstra o potencial da startup para se tornar um canal relevante para as empresas. Achei interessante, gostei do nome Tempo, porque é isso, né? A gente está falando justamente de uma startup que está aí para resolver essa questão de falta de tempo, da gente resolver burocracias, de resolver coisas do dia a dia. E é legal ver a estratégia deles de focar num segmento ali, né? O público-alvo deles são clientes de alta renda dos bancos, né? Então, como Itaú Personalité, o Santander Unique. Então, são para famílias aí com gastos de 30 a 40 mil reais que querem ter essa facilidade do dia a dia de pagamentos, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar deles olharem muito, eles falam que eles querem muito trabalhar com o transacional do pagamento, não necessariamente se tornar um banco, né? Então, aqui eles falam que eles garantem que o plano deles não é ser um banco, mas sim oferecer serviços financeiros, facilitar ali. Eles falam que, segundo eles, algo mais na linha do CRM bônus ali como objetivo, e eles querem ser esse lado transacional, querem ser um bom assistente ali para essas pessoas de alta renda, o que faz muito sentido para ter essa facilidade de tempo, né, Olavo? É isso, o que eles querem fazer é falar com o consumidor, a pessoa que está ali na ponta, e entendendo o que esse consumidor precisa, aí sim ele consegue direcionar para os bancos, e aí de fato ele vira um canal para esses bancos. Não concorre com eles, muito pelo contrário, acaba jogando e criando novos serviços e novos clientes. E é legal só falar sobre essa questão de assistência pessoal, que é muito legal, porque realmente essa facilidade do dia, né? A gente tem uma startup aqui que é a Voilá, que fez Fundadores VC, que está aqui com a gente, nos ajuda aqui em vários projetos, que justamente traz esse olhar, né, Georgia, de olhar para o assistente pessoal, e eles olham justamente nisso para essa dor do founder, aí no caso deles é mais, né, esse foco de quem está ali na operação do dia a dia, que não tem tempo de agendar uma viagem, de resolver um problema de médico, de resolver uma facilidade do dia a dia, e consegue ter um assistente pessoal ali no WhatsApp resolvendo, e também olhando por um pouquinho de AI, né? Eles também estão com essa tecnologia. Então, interessante, fica aí também a dica para você que não conhece. A Voilá pode ser um bom caminho também para resolver o seu tempo aí no dia a dia. E a gente continua no segmento de fintech, Olavo. Veja bem. Essa semana não deu para outro setor aí. A gente continua com fintech. Matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. Eleve CRM recebe aporte do Grupo Capixaba com planos de M&A. A Eleve CRM é uma startup catarinense especializada em solução de CRM para vendas complexas e acabou de receber um aporte do grupo WeDo Tecnologia do Espírito Santo. O valor da rodada não foi divulgado, mas eles pretendem usar os recursos para expandir operações, aprimorar a plataforma, fortalecer a equipe e investir em estratégias de marketing e vendas. Então, aqui, o combinho que a gente acabou de falar, na verdade, de pós-captação, né? Crescer time, crescer operação, olhar mais para marketing e vendas. A empresa compete com grandes players no mercado, como RD Station e Salesforce, atendendo principalmente empresas de tecnologia, software, serviços empresariais e consultoria. É isso. A coisa muito legal é a Eleva CRM, ela participou do Startup SC, que é um programa que a gente é parceiro Exato. do Sebrae Santa Catarina. Fala, Alê. Então, a gente sabe que ali no Startup SC eles acabam tendo muito contato sobre por que serve uma captação de investimento. Porque tem dessa, né? Às vezes o empreendedor está acostumado a querer tocar o negócio, tocar a empresa no bootstrap, e aí veja que não. Com uma captação eu consigo acelerar, eu consigo ganhar mais passos do que eu faria sozinho. E a partir dali começou a ouvir algumas propostas para investimento. E aí sim conheceu o grupo WeDo Tecnologia, lá do Espírito Santo. Então legal, né? Startup catarinense recebendo do Espírito Santo. Então mostra aqui para gente hoje, tendo um bom negócio, você consegue buscar investidor aonde precisar. Com o investimento, então vem agora um novo executivo para poder tocar. E aí vem o mesmo assunto que a gente falou da outra. Ó. Recebeu o investimento, precisa de seniorizar time para poder chegar em resultados diferentes. A parceria, então, demonstra essa tendência da Eleva CRM com a WeDo Tecnologia de ser positiva no setor de tecnologia, destacando a importância de ter investidores estratégicos, um conhecimento específico na área de atuação da startup. Então, ter um investidor e saber qual é a estratégia que você quer por trás dele diz muito, porque a gente tem a forma de se captar através de anjos, através de fundos de venture capital. Se você vai para um estratégico, se você vai para uma empresa que não é normalmente um fundo, saiba muito bem o que você quer dela, como que esse fit tem força para poder te alavancar para mais do que apenas o dinheiro.
O foco da Eleve em CRM para vendas complexas mostra a busca por soluções especializadas e de alto valor agregado, acompanhando a demanda de empresas do setor de tecnologia e serviços que buscam otimizar as suas operações e as suas estratégias comerciais. E agora, para a nossa última matéria, vem um ponto que, assim, Aninha, a gente fala muito aqui sobre captação, né? Sim. A gente fala sobre startup que começou a captar, a gente fala sobre startup que fez M&A, Exato. e aí a gente já sabe que, assim, captou, você tem que fazer, tem que ter um próximo passo. O próximo passo para esse empreendedor, muitas vezes, como um sucesso dessa jornada, é fazer o M&A. Mas e depois que você faz o M&A? O que acontece? E aí, Cauê, o que faz? Então, cara, o founder foi adquirido, tá ali e ele vai passar por um período que ele fica preso a empresa compradora como uma forma de garantir que a startup vai continuar dando resultado, vai continuar crescendo para valer de fato o investimento que foi através dessa aquisição. Esse período a gente chama de earn-out. E, inclusive, é muito comum que no final do earn-out o fundador ele ainda ganhe mais dinheiro. Então é como se tivesse o chamariz, é aquela cenourinha lá no final, para que, chegando e batendo todas as metas, aí sim toma o earn-out e aí você está livre para poder seguir a sua vida. E então a gente vai falar de mais uma fintech, veja bem, estamos na semana da fintech, não tem o que a gente fazer aqui, do veículo startups.com.br, do autor Gustavo Brigato. Fabiano Cruz deixa o comando da fintech Zup. Nós já falamos da Zup aqui, né? Falamos da Zup. Falamos do M&A, inclusive, que foi feito com iFood. Exatamente. Fabiano Cruz, fundador da fintech Zup, encerra sua jornada de 12 anos na empresa ao passar o comando para Cesário Martins. É o fim da earn-out, é libertação. Agora o Fabiano vai curtir a vida dele. E depois dessa incorporação, então, das operações pelo iFood e da saída da holding Movile, a Zup agora pertence integralmente ao iFood. Com uma receita de 500 milhões, atendendo a empresas como OLX, Olist e Nubank, a previsão é que a empresa dobre de tamanho no próximo ano fiscal. A estratégia de oferecer infraestrutura financeira para outras empresas tem sido bem sucedida e atraindo clientes importantes. Fabiano destaca a capacidade de inovação e investimento pós-operacional, impulsionados pela integração com o iFood. É legal a gente sempre trazer, porque é como você comentou, né? A gente sempre traz aqui os M&As, a gente sempre traz aqui as rodadas de captação e esse pós, ele também acontece, então a gente tem visto bastante no mercado essa dança das cadeiras, né? Geralmente assim na imprensa a gente costuma ver, que é essa mudança ali de cargos executivos em grandes startups e vem muito, por um lado, pela jornada de captação que a gente comentou aqui, de novas rodadas, oportunidade de capital, de trazer gente com mais experiência para a startup, mas também essa dança das cadeiras de conclusões de earn-out, de finalizações aí de rodadas de M&A. Então, legal ver esse movimento do mercado aí, de ver startups finalizando sua rodada. Com certeza, talvez a gente veja, será que parou mesmo? Daqui um pouco lança uma nova startup, porque o fundador costuma ter esse bichinho picando. Dá para fazer o bolão, hein? Qual que é a próxima do Fabiano? É, porque isso é bastante comum, né? A gente vai ver daqui a pouco, ou às vezes indo para um advisor, às vezes se tornando conselheiro de startups, mas geralmente eles não costumam parar 100%, porque é muito dessa jornada do empreendedor de estar sempre conectado com o mercado. Mas legal a gente trazer um pouquinho disso. E aproveitando para a gente finalizar aqui, um convite para você que é founder, que está nos ouvindo aqui nesse episódio, e que quer começar sua jornada de captação, ou está aí sendo sondado para entender de captar, está querendo chegar nesse momento de crescimento, está precisando desse momento. A gente sempre fala aqui sobre os desafios, falamos do Fundadores VC, que é a nossa imersão aqui para trabalhar essa jornada, né, preparar essa jornada de captação, mas a gente resolveu fazer uma coisa especial para vocês agora esse mês, que a gente preparou um evento online com a Muri, para a gente falar um pouquinho sobre esse checklist da captação, mostrar esse passo a passo mesmo para a gente entender, começar a conversar um pouquinho sobre como funciona essa jornada. Então, se você que está nos assistindo aí, nos acompanhando, quer entender sobre esse mercado, aproveita que a gente vai ter esse momento presencial não, online, mas ao vivo ali para tirar dúvidas, para a gente conversar mesmo um pouquinho e trazer uma pitadinha do que é o Fundadores VC para você também começar essa jornada. Então, nosso webinar vai ser dia 14 agora, na próxima, sem ser essa segunda-feira, a outra, às 19 horas, a gente tem esse encontro online. O link para a inscrição vai estar aqui na descrição desse episódio e também nas nossas redes sociais. É só acessar @investidoresvc que você consegue garantir. Se inscreve lá, garante a sua vaga para você participar com a gente, que vai ser um conteúdo muito bom, né?
Olha, eu não perderia, porque o grande risco da captação de investimento, para quem não sabe como seguir esse caminho, é que tem um monte de campo minado, tá? Tem um monte de bomba escondida. Vamos entender aqui quais que você não pode pisar. E ali a gente vai dar algumas dicas bem boas. E essa tá de graça, hein? Essa tá fácil, essa eu não perderia, não. Tem dica, tem ferramenta, tem coisinhas. Então, assim, não pode perder. A gente espera você no dia 14. Não deixa de se inscrever. É isso. Olavinho, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma sexta-feira. Fechamos mais uma, Aninha. Mais uma. E é isso. A gente se vê na sexta-feira que vem com mais notícias, no dia 14, para falar sobre jornada de captação. E todos os outros dias a gente tá nas redes sociais, na @investidoresvc. A gente te espera por lá. Até mais.